Querido, graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero meditar com vocês na vida de Daniel, profeta Daniel, o jovem Daniel, que decidiu não se contaminar com os manjares do rei. Nós temos o poder da decisão, nós temos o livre-arbítrio, e Daniel, ele teve aí a oportunidade de decidir pelo certo ou pelo errado. Olha as oportunidades que Daniel teve. Um jovem selecionado, ele poderia ir entre todos os que foram selecionados, gerar uma soberba no seu coração, longe da família, da igreja, do seu pastor, grandes oportunidades de cometer todo tipo de pecado, já que estou distante. Servir ao rei era um privilégio e as pessoas poderiam aí se sentir honradas e criar alguns sentimentos estranhos, nocivos no coração. Ele tinha agora um outro nome, estava vivendo debaixo de uma outra cultura, novos amigos, quer dizer, as novidades, muitas vezes elas nos colocam em risco. Então, e o próprio poder de decisão estava distante de tudo e de todos, então poderiam decidir por uma liberdade a qual desagrada a Deus. Mas quais os pontos favoráveis de Daniel? Oportunidade de decidir pelo certo, oportunidade de estar no lugar de poucos, oportunidade de ser diferente, oportunidade de proclamar o seu Deus e oportunidade de promover salvação. Então Daniel, ele decide continuar puro. O versículo 8 diz isso: Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu aos chefes dos oficiais permissão para se abster deles. Então, a ação de Daniel gerou também uma ação de Deus sobre a vida de Daniel. Versículo 9 diz: e Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Uma segunda coisa, confiança total em Deus. Versículo 12: peço-lhe que faça uma experiência com seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Olha a ação de Deus. Passados 10 dias, versículo 15, passados 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Versículo 17, versículo 20, Deus deu sabedoria e inteligência a Daniel e aos seus 3 amigos, que resolveram também caminhar com ele e imitar as atitudes dele. Dependência total de Deus. No capítulo 2, versículo 16 a 18. Diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo e ele daria a interpretação. Daniel voltou para casa, contou o problema a seus amigos Ananias, Misael e Azarias. Ele expediu que lhe rogassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca desse mistério. Qual a ação de Deus? Versículo 19. Então o mistério foi revelado a Daniel de noite numa visão. Daniel louvou o Deus dos céus. Olha só, sempre quando temos uma atitude favorável às coisas de Deus, Deus ele age também em nosso favor. Glorificado seja o nome do Senhor. Coração de gratidão e de adoração. Versículo no capítulo 2, 19 a 23. Daniel louvou o Deus dos céus e disse: louvado seja o nome de Deus para todos sempre. A sabedoria e o poder a ele pertence. Ele muda as épocas e as estações.
destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir, revela coisas profundas e ocultas, conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com ele. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder e me revelaste o que te pedimos. Revelaste-nos o sonho do rei. Veja bem, não gera a soberba no coração de Daniel. Esse Daniel, ele é um homem de Deus, apesar da sua pouca idade, mas atitude de pessoas maturas, pessoas maduras, pessoas que sabem a quem está servindo. Ele serve continuamente. Olha lá, capítulo 6, versículo 16, que o seu Deus, a quem serve continuamente. Daniel, agora versículo 20, Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem serve continuamente, pode livrá-lo dos leões? Olha só como é a vida de Daniel. Agora, uma vida de oração. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Isso Daniel 6, versículo 10. Qual é a ação de Deus? O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Esse é o versículo 22 do capítulo 6. Então veja bem, Daniel leva o rei a interceder e orar por ele. Daniel tem uma atitude de oração e a resposta de Deus vem. Então, não gaste tempo com desculpas, queridos, já que sempre que decidir pelo certo, haverá cooperação do Senhor. Não estaremos sós, teremos a ajuda e auxílio dos céus. Veja o que diz a palavra de Deus. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Isso é Romanos 8, versículo 26 e 27. Romanos 8, 34. Quem os condenará? Foi Cristo que morreu, e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Você acha que nós estamos sós, querido? De maneira alguma, não estamos sós. O Senhor tem colocado as suas mãos sobre as nossas vidas, e a partir do momento que nós temos atitudes favoráveis a Deus, Ele também age em favor dos seus. Então, quais são as nossas atitudes? Decidirmos sempre pelo certo, mesmo em meio a momentos de luta, a momentos de adversidade. O inimigo sempre tentará trazer os seus pratos, os seus manjares, e aí é hora da gente decidir pelo certo ou pelo errado. Daniel decidiu não se tornar impuro. Daniel decidiu não se contaminar. E o Deus dos céus, a qual Daniel servia, foi favorável a ele. E Daniel, se olharmos para o livro de Daniel, ele passou por 3 reinados. E os 3 reis acabaram se curvando a Deus e glorificando o nome de Deus por causa das atitudes de Daniel. Deus te levantou para que aonde você está, seja no trabalho, na escola, na faculdade, nesse bairro que você está inserido, nessa cidade a qual você está inserido, nessa família a qual Deus inseriu você, escolha
em glorificar a Deus, escolha em exaltar o nome do Senhor, faça as escolhas corretas, decida pelas coisas corretas e o nome do Senhor será glorificado, porque todo passo que você der em favor a Deus, Deus dará um passo em teu favor e Ele te mostrará que você não está só. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero orar com você e por você, em nome de Jesus. Pai, abençoa esta vida que terá acesso a esse vídeo, ajude ela a decidir pelas coisas corretas, ajude ela a decidir para as coisas que glorifiquem o teu nome, ajude ela a decidir para as coisas que exaltem o teu santo nome, ajude elas a decidirem a não se contaminarem, ajude elas a decidirem a não se tornarem impuras, ajudem elas a decidirem a glorificar e exaltar o teu santo nome. Cada passo que elas derem, que elas tenham a convicção e a certeza que o teu Espírito as ajudará, que elas não estarão sozinhas, que elas não estarão desamparadas e que a bondosa mão do Senhor estará com elas e o nome do Senhor será glorificado. É o que eu oro e te peço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.